Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, que acontece há 21 anos. Estamos marchando para 22 anos. Começamos lá atrás, né, com o Contraponto, depois viemos evoluindo em várias emissoras de televisão e aqui estamos já há 12 anos aqui no canal 6 da NET, nesta forma de Economia e Desenvolvimento, nesse novo formato do programa. E eu quero agradecer a você, telespectador, nós temos muita audiência mesmo, e a audiência que é fiel, né? A fidelidade ao programa por causa dos assuntos que nós tratamos aqui de maneira bem objetiva, né? Transparente e que realmente faz com que as pessoas possam, a partir desses conteúdos que nós passamos aqui também, ajustar seus pontos de vista, ter um novo caminho, ter uma luz para se desenvolver, progredir e prosperar, que é o objetivo total. Bom, olha aqui, vamos, neste começo do programa, como sempre, tratar de assunto ligado à contabilidade, à consultoria empresarial, neste momento empresarial. E nesse momento empresarial desta semana, Cristiano Buchor. E aí, Cristiano, como é que está, meu amigo? Tudo bem, Silvio? Essa gravata vermelha do Flamengo, vermelha e preta, Flamengo, né? Ah, isso aqui é não, nem vamos falar, Silvio, não vamos nem entrar. Flamengo, vermelho e preto. Que falar, né? Vermelho e preto, Flamengo, né? Flamengo está numa situação muito boa para ficar falando. O melhor time do Brasil é o Flamengo, então nós temos aqui. Bom, nós temos, o assunto de hoje, Cristiano, é a questão dos 5 principais erros tributários que as empresas praticam, muitas delas sem saber. Isso, Silvio. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês no programa Economia e Desenvolvimento, nesse quadro tão renomado. Então, Silvio, estamos aqui nesse momento para a gente falar assim, vou trazer os 5 principais erros cometidos, né, pelo empreendedor, ou seja, pelo empresário, tá? Silvio, o primeiro deles, primeiro erro tributário em que a gente identifica, ou o 5º erro tributário, vamos começar assim, né? 5º erro tributário, a escolha do regime tributário. A gente sabe muito bem que o empresário hoje no Brasil, né, ele tem um desafio, e o primeiro desses desafios pode ser o erro, né? Que é a escolha do regime. Em geral, a empresa, às vezes, ela é pequena, começa pelo Simples Nacional, entretanto, ela não necessita ficar no Simples Nacional. Nós temos hoje Simples, Nacional, lucro presumido e lucro real. A escolha desse regime, ela importa em um erro ou um acerto, para que isso possa ser identificado, para ser o empresário, o empreendedor, ele fazer uma análise anterior. Então, esse é um dos principais erros que é cometido. Ele faz uma escolha sem fazer uma análise antes de um todo, né, Silvio? Tá? 4º erro, tá? Que eu reputo que impacta fortemente na parte tributária do empreendedor, é a precificação do produto ou do serviço em que ele acaba vendendo, Silvio. Então, Silvio, não é raro a gente ver que o empresário ele não sabe precificar, porque ele não sabe o valor, né, que ele paga de tributação. A gente tem umas normas tributárias muito elásticas, variando entre estados, muitas novidades em que a cada ano surgem. Então, o empresário ele acaba não sabendo o custo do tributo, não sabe logo precificar. Nisso, ele acaba pagando mais tributo, Silvio. 3º erro tributário mais frequente entre os empreendedores é o empreendedor desconhecer a legislação tributária, Silvio. A gente já falou muito em manicômio tributário, em todas essas questões, desde a edição da Constituição Federal, foram mais de 5 milhões de normas, né, tributárias, ou seja, é uma enormidade. Obviamente, o empresariado ele acaba não conseguindo, né, acompanhar isso e acaba sendo um erro que acaba trazendo um ônus tributário maior para ele, Silvio. 4º ou segundo, né, erro tributário que eu reputo assim muito frequente, que são as obrigações acessórias, os erros de conformidade, ou seja, ele não ter uma classificação boa na venda do produto dele. Silvio, a gente teve um tempo atrás, eu sei se tu vai recordar, do caso do Crocs, né? Veio uma empresa brasileira, importou o Crocs em 2006, classificando ela e declarando ela como uma sandália de borracha.
né? O fiscal do Porto, ele chegou e disse, não, isso é um sapato impermeável. Ou seja, aplicou uma multa nessa empresa. Essa empresa, ok, recorreu, a Camex lá manteve a decisão do fiscal, ok. 6 anos se passaram, essa empresa foi novamente multada, agora declarando como sapato de borracha, como o fiscal havia, né, notificado. Outro fiscal teve um entendimento divergente. O que aconteceu? Multou a empresa. A empresa teve que novamente se defender. Saiu, então, a tão esperada decisão 2017. O Crocs é uma sandália, né, de borracha ou um sapato impermeável? Obviamente, se decidiu que o Crocs é uma sandália de borracha, porque não pode ser um sapato impermeável. Ela tem furo, ela é aberta e tudo mais, né? Então, assim, esse erro ele é muito frequente, né? O empresário, às vezes, ele não consegue classificar conforme o fisco tem um entendimento. E esses entendimentos, eles variam, né, Silvio? Um fiscal diz uma coisa, outra fazenda diz outra, né? É engraçado que o fisco, ele só decide pelo valor mais agregado mais alto, né? Exatamente. Esse é o problema. Então, a discussão, a gente está discutindo se o Croc ele é sandália ou é sapato, porque a tributação é diferente. Né? Então, se a gente pegar também um caso que é muito complicado, é assim, o chocolate com biscoito tem uma tributação. Biscoito com chocolate tem outra tributação. Ora bolas, cara pálida, não é a mesma coisa. Tu mistura os dois ingredientes. Isso é coisa de burocrata, cara. É por isso que eu sempre... A nossa grande briga como jornalista de economia é isso aí. Os burocratas, eles vão à loucura, né? Eles vão ao auge. É impressionante, eles adoram fazer esse tipo de confusão, porque aí eles têm alguma coisa para fazer. Para complicar a vida das pessoas, só para complicar. Exatamente. Né? Porque olha aqui, ó, a questão é essa essa sandália, essa sapato e tal. Isso não cabe ao governo decidir. Tem o produtor, tem os especialistas na área que sabem qual é a característica de uma sandália e qual é a característica do sapato. Os caras chamam os caras, o que é isso aqui? Acabou. Mas eles fazem essas coisas exatamente para isso. Perfeito, Silvio. Então, esse é um grande erro, né? O empresário está preocupado se é sandália e tal. Não, ele sabe que é uma sandália. Mas o fiscal disse, não, isso aqui é um sapato. E aí quem é o fiscal para saber o que é a sandália e o sapato? Nem dá para falar. Exatamente. Então, assim, voltando, Silvio, este é um grande erro que acontece e ele é cometido. Às vezes ele é por indução, às vezes é por também falta de conhecimento, às vezes as bases de dados dos cadastros das empresas também elas não estão numa conformidade, as suas classificações, e são muitas, né, que o empreendedor e o empresário ele tem que ter na ponta da língua, até mesmo porque isso vai impactar na tributação. Então, esse é um grande erro. E, Silvio, o principal erro tributário cometido pelos empreendedores é pagar mais tributos. E por que ele paga mais tributos, Silvio? Porque ele acaba não tendo uma consultoria, não tendo um profissional especializado para que ele possa ter esse apoio. Ele acaba não fazendo uma revisão dos seus tributos, ele acaba não fazendo um planejamento tributário adequado, então ele acaba caindo nestes erros anteriores que a gente comentou, Silvio. Então, o que a gente sempre recomenda no programa, né? que é um programa de momento empresarial? Que o empresário ele tenha o seu contador e principalmente seu advogado de confiança, em que a cada momento que ele tenha uma dúvida, que a sua equipe faça essa análise e consiga ter a segurança para que ele possa trabalhar, Silvio. Principalmente quando o cara é contador e ao mesmo tempo advogado. É isso aí, Silvio. Que aí junta as duas coisas numa só, né? 2 em 1, né, Tio? Perfeito, Silvio. É isso aí. A gente tem que estar naquela qualificação contínua, né, Silvio? Porque são 5 milhões de normas desde a Constituição Federal, então a gente tem mais de 50 normas aí, com certeza, impactando diariamente para o empreendedor. Cristiano, muito obrigado. Realmente, eu fico muito feliz quando eu ouço essas coisas, né? Porque a gente passa esse tipo de conteúdo que é complicado. Onde é que tu vai ouvir isso, né? Essas informações, esses detalhes, que ajudam muitas vezes a pessoa a compreender o mundo em que ela vive, né? Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Sucesso no programa. Claro, cada vez mais neste momento empresarial que nós apresentamos aqui sempre.